Em uma sala de aula banhada por uma luz suave, Ichikudo está sentado, cercado por garotas bonitas e por um guardião de cabelos prateados com ar principesco, acreditando que, neste mundo de castidade invertida, ele está destinado a ser extremamente popular. Do lado de fora de um prédio escolar silencioso, a narração explica que este é um mundo onde os papéis da castidade foram invertidos e as mulheres possuem o desejo mais forte. Uma fileira de pernas vestidas com saias passa correndo, enquanto balões de fala mostram garotas animadas chamando os garotos e pedindo a atenção deles. Enquanto a narração diz que as mulheres se tornaram predadoras que perseguem ativamente os homens, Ikudo, com o queixo apoiado na mão e olhando pela janela, reflete que já vive há 15 anos nesse mundo estranho. Um pequeno quadro revela parte de sua cabeça enquanto ele se lembra de que a proporção de gênero no mundo em que reencarnou é de um homem para cada 20 mulheres. Ele observa as costas de 3 garotas e pensa que proporções de gênero distorcidas podem ser comuns na ficção, mas que essa realidade é diferente. Em um corredor lotado, cheio de corações e garotas gritando ao redor de alguns garotos nervosos, ele observa que, quando os homens se tornam escassos, é preciso estar sempre em alerta. Ikudo se lembra de como, quando crescia saudável, saiu pela primeira vez com sua mãe antes de começar o ensino fundamental. Enquanto sua mãe se concentrava nas compras, o pequeno Ikudo se afastou, com a curiosidade guiando seus passinhos para partes ainda não exploradas do shopping. Parado sozinho no meio de um amplo saguão, ele cantarolava feliz, sem perceber os olhares atentos que começavam a se reunir. Um grupo de mulheres mais velhas se aproximou com respirações quentes, maravilhadas ao ver um menino pequeno sozinho, tentando atraí-lo com convites para ir às suas casas, chamando-o de Shoda e se deleitando com sua raridade. O rosto jovem de Ikudo congela, seus olhos se tornam círculos vazios enquanto risadas e respirações pesadas se aproximam, e o terror substitui sua curiosidade inocente. Ele se lembra de ter escapado de alguma forma apenas para ser agarrado por sua mãe furiosa, que o carregou embora enquanto o repreendia duramente por ter se afastado escondido. Por causa desse incidente aterrador e de sua natureza geralmente indisciplinada, sua família passou a vê-lo como uma criança imprudente. Assim, enquanto frequentou o ensino fundamental normalmente, seus anos do ensino médio inicial foram passados isolado em casa, por meio de cursos por correspondência. No presente, ele aperta o punho e pensa que tudo isso já pertence ao passado. Cerrando o punho enquanto pétalas de cerejeira giram ao redor, Ikudo caminha em direção ao ensino médio, transbordando de otimismo. Convencido de que, cercado por garotas fofas, finalmente terá uma vida mimada e tranquila no auge de sua popularidade. No entanto, um painel estreito com pétalas caindo corta suas esperanças quando ele admite que isso era apenas o que acreditava. 2 garotos nervosos caminham juntos após a escola, reclamando que voltar para casa com garotas é assustador, porque nunca sabem o que pode ser feito com eles, e que um deles só quer chegar em casa cedo. Em uma sala de aula animada, garotas com corações nos olhos cercam os 2 garotos tímidos. Enquanto Ikudo observa de seu lugar, ele reflete que nessa sociedade carnívora, os homens se tornaram herbívoros assustadiços. Com as mãos entrelaçadas diante do rosto e suores correndo pela têmpora, Ikudo insiste consigo mesmo que em seu mundo anterior não haveria motivo algum para um garoto recusar um convite de uma garota. De repente, uma voz firme anuncia que o tempo acabou. Rompendo o barulho, 2 guardiões masculinos confiantes avançam educadamente, ordenando que as garotas se afastem para que parem de assustar os garotos sobrecarregados, avisando que qualquer avanço adicional será contido sem piedade. A narração explica que esses guardiões masculinos existem como guarda-corpos, garantindo que os garotos possam desfrutar de uma vida escolar tranquila. A descrição continua dizendo que eles são estudantes da mesma idade, selecionados por um processo único, e que frequentemente mediam conflitos entre garotos tímidos e garotas agressivas.
Enquanto os colegas assustados de Ikudo fogem da sala de aula, gritando que as mulheres são assustadoras, os dois guardiões tentam alcançá-los, alarmados. Ikudo também foge, gritando que vai embora. Um dos guardiões espia de volta para a sala de aula, pedindo desculpas a todos pela confusão, enquanto seu parceiro chama os garotos que estão indo embora. As garotas restantes observam os guardiões se afastarem com uma mistura de admiração e resignação, comentando que aqueles dois trabalham duro quase todos os dias, enquanto Ikudo permanece sentado sozinho perto da janela. O monólogo interno de Ikudo analisa o termo guardião masculino, decidindo que carrega um duplo significado, tanto de ser do gênero masculino quanto de proteger os homens. Ele lança um olhar para os guardiões risonhos e se pergunta por que, sendo claramente mais bonitos, as garotas ainda perseguem caras comuns como Takahashi e Tanaka. Do grupo de garotas, uma confessa que só quer chegar um pouco mais perto de Ikuto, e de sua carteira, ele silenciosamente admite que entende esse desejo. De repente, levantando-se com força, Ikudo bate as mãos na mesa e solta que ele também quer se aproximar das garotas. Forçando um sorriso brilhante, ele aponta para si mesmo e sugere alegremente que, já que tomar iniciativa é importante, as garotas poderiam sair com ele depois da escola, já que está livre. Duas garotas, eles se encaram em um silêncio constrangido, claramente sem saber como reagir à proposta repentina dele. O sorriso forçado de Ikudo se estica quando ele percebe que sua voz falhou de nervosismo, fazendo-o soar ridículo em vez de descolado. As garotas então sorriem de forma provocadora e dizem que não podem tratá-lo assim, porque ele já tem Tosaka-kun, apontando que é óbvio que existe algo entre Ikudo e seu guardião. Confuso, Ikudo tenta explicar onde Rui realmente está, mas as garotas esclarecem que querem dizer que a atmosfera entre os dois é tão intensa que até elas hesitam em interromper. Elas chegam a incentivá-los a começar a namorar logo, confessando que é preciso coragem para se intrometer na dupla Ikudo-Tosaka, deixando Ikudo todo atrapalhado. Ikudo acena as mãos apressadamente e nega qualquer ligação romântica, explicando que Rui é apenas outro homem como ele, e que isso é tudo que guardião masculino significa. Em pensamento, ele reconhece que, embora o romance entre pessoas do mesmo gênero seja aceito nesse mundo, seu próprio desejo é namorar uma garota bonita, e essa ideia o faz desabar dramaticamente, tomado pelo anseio. As duas garotas acenam alegremente em despedida e vão embora, aparentemente satisfeitas com a provocação. Ikudo afunda na cadeira e murmura que lá se foram elas, com os ombros caídos de decepção. Ele olha para a janela da sala, ajusta o reflexo e nota com um leve orgulho que cuida do cabelo preto todos os dias. Imagens dele treinando passam rapidamente, enquanto a narração lista suas notas medianas, habilidade atlética decente e um corpo agora definido o suficiente para mostrar abdominais discretos. Agora, sozinho em uma sala cheia de carteiras vazias, ele se lembra de que quando se matriculou, sentia todos os olhares das garotas sobre ele. Mas esses olhares interessados desapareceram com o tempo, até que não restou ninguém. Fitando o vazio com melancolia, ele lamenta que desse jeito seu sonho de um harém feliz não passa de fantasia. Olhando pela janela, ele percebe que Rui está demorando bastante, e como os alunos do sexo masculino não podem ir embora sozinhos, decide que deve buscar seu guardião. Ele caminha pelo corredor chamando por Rui, com seus passos ecoando no silêncio. Na entrada da sala dos professores, ele encontra Rui conversando com 3 garotas e explica animado que veio porque Rui estava demorando demais e deveria voltar para a sala. Rui dá um passo à frente, pedindo desculpas por ter sido chamado para um dever mais longo do que o esperado, e diz às garotas que precisa ir por causa de suas responsabilidades como guardião masculino. A narração apresenta Tosaka Rui com mais detalhes, descrevendo seus membros esguios, cabelos prateados, cílios longos e grandes olhos gentis enquanto ele sorri para Ikudo em pedido de desculpas. Enquanto Rui caminha pelo corredor movimentado, o texto observa que, com 1,74 m de altura, ele é um pouco mais alto do que Ikudo, atraindo atenção constante.
Close-ups cintilantes anunciam que, em apenas um mês, Rui se tornou conhecido por todos como um guardião masculino de alto nível, extremamente estiloso e com um ar de príncipe. Caminhando lado a lado, Ikudo brinca que todas as garotas que Rui acabou de conhecer devem ser fãs dele. Rui admite que se atrasou porque elas o pararam no caminho, mesmo achando que entregar o diário da turma seria rápido. Com um sorriso suave, ele confessa que, embora aprecie o apoio das garotas, torna-se problemático quando elas se juntam ao redor dele toda vez. Ikudo ri e diz para ele não se preocupar. Rui, porém, aponta que toda essa atenção faz com que Ikudo acabe ficando sozinho com frequência. A expressão de Rui se torna séria quando ele explica que, como guardião masculino, não pode deixar de se preocupar com Ikudo, pois, diferente de outros garotos, ele parece confortável perto das garotas, em vez de ter medo delas. Com um olhar gentil, porém intenso, Rui pede para continuar protegendo Ikudo ao seu lado, como se estivesse fazendo uma nova promessa. Sobrecarregado, Ikudo fecha os olhos com força, e sua mente grita que Rui é simplesmente bonito demais para aguentar. Caminhando atrás dele, Ikudo murmura que é claro que Rui é popular, enquanto Rui inclina a cabeça confuso com a postura abatida do amigo. Os pensamentos de Ikudo admitem que ele nunca conseguirá superar Rui, que se destaca em tudo, e que não importa o quanto um cara comum como ele se esforce, Rui sempre estará ali como uma comparação brilhante. Ainda assim, a frustração ferve quando ele reclama que mesmo em um mundo de castidade invertida, a sua própria falta de popularidade parece exagerada. Parado no corredor, com linhas de chuva atrás dele, ele se pergunta se realmente não existe nenhuma garota que esteja genuinamente interessada nele como homem. Ele suspira alto e dá de ombros, dizendo a si mesmo que nunca será tão popular quanto Rui de qualquer forma. Rui percebe o bico que ele faz e provoca levemente dizendo que estar bem ao lado de Ikudo já deveria ser mais do que o suficiente. Então pergunta com suavidade se essa presença ainda não é aceitável. Ikudo desvia o olhar e admite a contragosto que, mesmo sendo adorado pelas garotas, ele não consegue odiar alguém tão agradável quanto Rui. Sorrindo finalmente com sinceridade, Ikudo decide que enquanto Rui permanecer ao seu lado, ele pode se dar por satisfeito. A narração acrescenta que mesmo nesse mundo estranho, o valor de um verdadeiro amigo permanece inalterado, e Rui é tanto um guardião masculino quanto um companheiro precioso. Enquanto caminham, Ikudo pergunta: "O que foi?" Rui faz uma pausa, e Ikudo percebe uma mudança em seu humor. Com uma expressão levemente exasperada, Rui diz que as palavras casuais de Ikudo muitas vezes despertam esperanças sem que ele perceba o peso que elas carregam. Ikudo chama o nome dele, confuso com a sutil mágoa na voz de Rui. Rui rapidamente disfarça, concorda que eles devem seguir em frente e deixa o momento escapar. Passeando pela rua sobre um céu amplo, os dois conversam animados sobre visitar o novo café perto da estação, famoso por servir hambúrgueres enormes e deliciosos. Rui confirma se Ikudo avisou corretamente seus pais e o Kunokun de que chegaria tarde, e Ikudo responde alegremente que contou a eles que iria sair com Rui. Rui concorda com a cabeça, dizendo que isso é bom, pois caso contrário eles se preocupariam, e faz um voto silencioso de que jamais perdoará qualquer pervertido que tente se aproximar de Ikudo. Ikudo acha o voto de Rui reconfortante, mas também pensa que, considerando o quão bonito Rui é, quem parece mais propenso a ser alvo de pervertidos é o próprio Rui. Mais tarde, do lado de fora do café aconchegante, Ikudo bate na barriga e anuncia que está cheio e satisfeito. Após a refeição, Rui observa Ikudo se espreguiçar e comenta que, pelo menos agora, Ikudo finalmente consegue viver uma rotina diária relativamente estável, sem perigo constante. Ele lembra Ikudo de que quando se matriculou pela primeira vez, deixá-lo sozinho, mesmo por um momento, significava que o garoto sairia andando para algum lugar ou correria para puxar conversa com garotas sem nenhum senso de distância. Rui recorda com um sorriso divertido como as frases estranhas e as tentativas sinceras de Ikudo soavam como cantadas cafonas, embora secretamente ele tivesse achado aquele esforço desajeitado adorável.
Ikudo agarra o cabelo, tomado pelo constrangimento, e implora para que Rui nunca mais mencione essas lembranças, insistindo que já está refletindo sobre seu comportamento imaturo. Imagens de um bebê nos braços de alguém aparecem enquanto Ikudo narra que em seu mundo anterior ele estava prestes a se formar no ensino médio quando, de repente, acordou como um bebê neste mundo. Ele observa que, dado o conhecimento limitado que tinha na época, é justo dizer que também era praticamente um bebê mentalmente. Rui sugere revisar o básico e pergunta por que os guardiões masculinos são obrigados a acompanhar os garotos de ida e volta da escola. Ikudo responde com confiança que se um garoto anda sozinho, pode ser abordado de forma insistente ou até mesmo arrastado à força. Assim, a presença de um guardião masculino evita esses perigos ao permanecer sempre ao seu lado. Rui sorri e comenta que quando os dois estão juntos, conseguem resgatar facilmente outros homens que estão sendo assediados, como aquele que ajudaram mais cedo, e então incentiva Ikudo a seguir em frente. Em outro ponto de uma rua da cidade, uma estudante bloqueia o caminho de um assalariado e pergunta se ele apenas está indo para casa. Com corações nos olhos, ela insiste alegremente que, se for o caso, ele deveria brincar um pouco com ela. Rui e Ikudo intervêm, com Rui dizendo calmamente à garota que já chega e pedindo que solte o homem visivelmente desconfortável. Rui explica que ela deve parar com suas investidas incessantes, pois isso pode traumatizar os homens. A garota gagueja chocada, antes de sair correndo, pedindo desculpas. Quando retomam a caminhada, Rui comenta que quando dois guardiões masculinos estão juntos assim, conseguem lidar com esse tipo de resgate com facilidade. Ikudo sorri em concordância e diz que isso é definitivamente verdade. Observando-o, Rui pensa que mesmo após 15 anos neste mundo com uma proporção de gêneros e personalidades diferentes, Ikudo ainda carrega alguns valores de seu mundo anterior. Ainda assim, Rui aprendeu exatamente como lidar com ele. Em uma cena na estação lotada, Ikudo admite que muitas vezes presume que um cara comum como ele está seguro mesmo se andar sozinho. Rui comenta que Ikudo finalmente aprendeu a não agir por impulsos imprudentes, e Ikudo ri, dizendo que tudo isso se deve à orientação paciente de Rui. A narração enfatiza o quão incrivelmente gentil Rui é, sempre cuidando de Ikudo e nunca o abandonando depois do trabalho extra que ele dá. Ikudo avisa sinceramente que, por ser mais estiloso, é ele quem tem mais chances de ser alvo de pervertidos e que, portanto, deve tomar cuidado. Rui agradece em voz baixa. Quando o homem que havíamos resgatado mais cedo consegue falar, ele agradece timidamente aos dois, dizendo que são corajosos, apesar de também serem homens. Em seguida, ele nota os uniformes e fica todo atrapalhado ao reconhecer a escola prestigiada. Um momento depois, entra em pânico, desculpa-se e sai correndo, deixando Ikudo e Rui olhando atrás dele, confusos. Rui comenta em voz alta, se perguntando o que foi aquilo, enquanto Ikudo brinca dizendo que talvez ele tenha se lembrado de algo importante. Por fim, Rui sugere que eles apenas continuem andando. Mais tarde naquela noite, Ikudo está em frente à sua casa, ainda saboreando o quão delicioso tinha sido o hambúrguer. Acenando amplamente da porta, ele agradece a Rui por passar o dia com ele e pede que chegue em casa em segurança também. Rui levanta a mão em um aceno suave, com uma expressão tranquila. Caminhando por uma estreita rua residencial, Rui se despede e admite que é difícil se separar, pois gostaria de mudar para algo confortável e relaxar em casa. Quando a cena muda para a vista de prédios residenciais ao entardecer, a narração revela que Ikudo ainda entende mal algo fundamental. Na casa arrumada de Rui, uma voz comenta que Ikudo acredita que guardião masculino significa apenas um guardião que é do sexo masculino. Rui, afrouxando a gravata e cantarolando, se pergunta se Ikudo não percebe o quão incomum é um garoto proteger outro garoto. Observando seu reflexo no espelho, Rui sorri de leve e pensa que esse lado distraído de Ikudo, à sua maneira, também faz parte de seu charme. Ele começa a desabotoar a camisa, com os dedos tremendo levemente enquanto pensa em algo importante.
Quando as bandagens em volta de seu peito aparecem, ele imagina em silêncio o que aconteceria se Ikudo descobrisse a verdade. Puxando a camisa para o lado, ele expõe os seios enfaixados e confessa ao quarto vazio que na verdade é uma garota. Rui olha para a curva do próprio peito e, envergonhada, se pergunta se Ikudo ficaria feliz se soubesse. Com lágrimas brilhando nos olhos, ela admite que deseja que apenas Ikudo aceite sua verdadeira forma, e ninguém mais. Nos olhos dele, ele admite que quer que apenas Ikudo aceite sua forma verdadeira, e ninguém mais. Um diagrama estilizado reaparece, reiterando a proporção de gênero de 1:20, a natureza carnívora das mulheres e como os homens tendem a se tornar herbívoros nervosos sob essa pressão. Outro diagrama explica que, nessa sociedade, os homens, na verdade, preferem garotas de peito pequeno, esguias e altas. Assim, Rui reconhece com uma pontada que sua própria figura voluptuosa é o oposto do que é desejável. De pé, orgulhoso em seu uniforme escolar, com o peito enfaixado, Rui pensa que essa contradição é exatamente o motivo pelo qual ele se disfarça como um guardião masculino. Uma montagem mostra seu verdadeiro eu curvilíneo contrastado com a persona composta do guardião caminhando ao lado de Ikudo, e ele reflete que o espelho mostra agora é o inverso de quem ele realmente é. De repente, seu telefone vibra no chão, chamando sua atenção surpresa. Ao olhar para a tela, o rosto de Rui empalidece ao ver o nome de Ikudo e ler uma mensagem inesperada. A cena salta para o exterior de uma rede de supermercados onde Ikudo foi fazer compras sozinho. Lá dentro, Ikudo caminha confiante pelo corredor de lanches, satisfeito ao finalmente encontrar o item que procurava. Ele aponta para um pacote de batatas fritas com molho de soja de Kyushu e sal de alga marinha, decidindo alegremente que clássicos assim são obrigatórios. Enquanto empurra o carrinho, várias mulheres o notam e cochicham surpresas com a visão rara de um garoto fazendo compras sozinho. Logo, todo o corredor murmura sobre o único homem comprando mantimentos sozinho, embora Ikudo permaneça alheio enquanto entra na fila do caixa. Ao sair da loja, algumas mulheres chamam seu nome, chocadas, mas sua atenção é imediatamente capturada por Rui, aparecendo de repente ali. Ele se assusta, perguntando-se por que Rui está ali, enquanto Rui acena, um pouco sem fôlego. Ikudo, meio brincando, o acusa de perseguição, apenas para levar um leve tapa na cabeça. Enquanto o repreende, Rui, um pouco atrapalhado, explica que também estava fazendo compras por coincidência e que estava esperando para escoltar Ikudo para casa, já que o garoto havia mandado mensagem dizendo que iria ao supermercado próximo. Um close da conversa mostra Rui respondendo que fica feliz por Ikudo ter cumprido a promessa de contatá-lo e que iria encontrá-lo. Ikudo solta um "ah" de compreensão, percebendo que Rui estava apenas honrando o acordo deles sobre segurança. Sorrindo para as mulheres que observam, ele anuncia com orgulho que conseguiu fazer as compras sozinho. Rui, porém, lembra mais tarde que ser paquerado é proibido e que ele não deve assumir que não ser abordado é a norma. No dia seguinte, Ikudo percebe Rui caminhando em sua direção com roupas casuais, com o peito solto e visivelmente maior, e solta uma pergunta sobre o que aconteceu ali. Ikudo aponta incerto e comenta que aquilo definitivamente são seios, com a mente acelerando. Percebendo tarde demais o que disse em público, ele fica rígido de horror enquanto os curiosos encaram. Rui, com o coração disparado, lembra que estava tão preocupada com Ikudo que esqueceu de enfaixar o peito. Ikudo chama seu nome em choque, claramente processando a silhueta desconhecida à sua frente. Os olhos de Rui se enchem de suor e pânico enquanto ela se pergunta desesperadamente o que fazer. Ela imagina que se Ikudo rejeitasse sua forma real, ficaria devastada. Apertando as mãos contra o peito, Rui treme à beira de se revelar completamente. Ikudo se inclina para frente, começando a dizer algo, enquanto a tensão se estica entre eles. Então ele aponta dramaticamente para ela e declara que ela deve ter se esforçado ao máximo para se travestir de mulher. Os ombros de Rui caem ao perceber que Ikudo ainda não entendeu o perigo que correu e ela se prepara para dar mais uma bronca nele por subestimar garotas predatórias.
Por fim, suspira que ele é um idiota, ainda que ele proteste por ser chamado assim. Um diagrama em estilo chibi mostra pequenos personagens masculinos sendo mimados, enquanto Ikudo, com sua mentalidade pré-reencarnação, anseia tolamente por popularidade. Outro painel destaca que seu desejo, apropriado para sua idade e cheio de anseio por ser adorado, o torna irremediavelmente tolo no contexto deste mundo. Rui pensa privadamente que, se existe algum tolo, provavelmente é ele. Mas quando Ikudo pergunta se ela disse algo, ela responde apressadamente que não foi nada. Mais tarde, Ikudo caminha animado, refletindo em voz alta que uma versão de Rui com seios grandes talvez fosse legal também. Rui, um pouco à sua frente, vira-se assombrada com essas palavras inesperadas. Uma visão de Rui sorrindo com sua figura natural passa pela mente de Ikudo e ele cora ao pensar que ela parece fofa e totalmente aceitável assim. Então ele entra em pânico internamente, repreendendo-se por fantasiar com a aparência de Rui quando ele deveria ser o impopular. Rui aproxima-se e pergunta suavemente se ele realmente acha que sua aparência atual é fofa. Seus olhos procuram os dele, enquanto ela pergunta novamente o que ele realmente acha, e ele responde que honestamente acha que ela está fofa. Ao ouvir a confirmação, as bochechas de Rui ficam vermelhas e ela parece brilhar, enquanto as palavras fazem efeito. Ela sorri com uma satisfação gentil e reflete que, pelo menos, Ikudo sozinho aceita sua aparência real. Ela se vira e propõe que eles vão para casa agora, deixando Ikudo um pouco atordoado atrás dela. Ikudo responde com um som constrangido, ainda repetindo em sua mente o que havia dito. Um pequeno balão de "a propósito" sinaliza uma mudança. À medida que a cena transita, Rui pergunta se ele conferiu o chat do grupo, explicando que a última mensagem não veio dela, mas de uma amiga mais nova. Ikudo congela com uma realização horrorizada, lembrando-se de que tinha esquecido de ler a mensagem. De volta para casa, uma nova personagem surge, sua prima Ayano Ichizano, sentada de pernas cruzadas no sofá com uma expressão severa, questionando por que ele havia sido convocado para sentar-se formalmente diante dela. Um painel menor mostra que as circunstâncias os levaram a morar juntos, e Ikudo se pergunta ansiosamente se Ayano está zangada. Ela menciona o fato de ele ter ido fazer compras sozinho a uma loja próxima, com a franja sombreando sua expressão. Uma legenda em negrito declara que, apesar de ela insistir no contrário, ela está absolutamente furiosa. Ikudo tenta salvar sua dignidade, relatando que pelo menos conseguiu completar a tarefa sem ser paquerado por ninguém, embora se sinta patético ao dizer isso. Ayano admite que isso é bom, mas exige saber por que ele foi sozinho quando ela constantemente lhe diz o quão perigosas as mulheres de fora podem ser. Outro painel mostra Ayano em seu uniforme de guardiã masculina do ensino fundamental, explicando que, por causa desse passado, ela é extremamente superprotetora. Seus olhos ardem com uma determinação sombria ao pensar que se um dia chegar o dia em que seu primo for atacado, ela passará a odiar absolutamente todas as mulheres deste mundo. Arrancado de seus pensamentos, Ikudo a observa ficar rígida e percebe que ela falou de forma mais dura do que pretendia. Ayano segura os joelhos, arrependendo-se de ter expressado sentimentos que não queria confessar. Em seguida, ela explica de forma hesitante que sua superproteção vem tanto de preocupação com ele quanto de sua própria necessidade de tranquilidade. Ela admite que a falta de medo dele em relação às mulheres é uma de suas melhores qualidades, mas também algo que às vezes enxerga como um defeito. Ainda assim, conclui que se sua preocupação algum dia tornar a vida dele mais difícil, ela preferiria suportar a própria ansiedade a prendê-lo. Ikudo o agradece sinceramente, tocado pelo quanto ela se importa. Confusa, Ayano pergunta por que ele está agradecendo e se isso significa que ele pretende mudar seu comportamento. Mais tarde, ela faz bico dizendo que realmente não o entende, enquanto se sentam lado a lado no sofá.
A narração explica que Ikudo espera que, por meio de conversas assim, eles possam encontrar um limite mutuamente aceitável entre a liberdade dele e a tranquilidade dela. Ele acredita que essa é a melhor maneira de ambos se sentirem confortáveis vivendo juntos. Ayano reflete que neste mundo, sua cautela é quase senso comum, mas seguir cegamente as regras dos outros seria sufocante e sem graça. Ela olha para ele e pergunta baixamente se isso significa que pode continuar sendo ela mesma, do jeito que a está. Ikudo responde que, claro, até mesmo sua proteção excessiva é aceitável para ele. Em seguida, sugere que eles saiam juntos no dia seguinte e se oferece para pagar um Häagen-Dazs como oferta de paz. Ayano fecha os olhos e anuncia que a sessão de bronca está oficialmente encerrada, embora ainda pareça um pouco envergonhada. Durante o jantar, a mãe de Ikudo comenta que observar o próprio filho faz o senso de valor dos homens dela bugar. 3 pratos de comida sobre a mesa ressaltam o calor daquela pequena refeição em família. Ikudo pergunta nervosamente se o considera um filho problemático. Ela se vira com um sorriso carinhoso e diz que ele é, na verdade, um garoto muito bom, que quase não lhe dá trabalho. A narração revela que, neste mundo, a maioria das mães mimam seus filhos porque os meninos são raros. Ainda assim, sua mãe gentil o trata mais como em seu mundo antigo, esperando independência. Caixas de texto observam que ela deixa ele fazer as coisas por conta própria, sem mimá-lo em excesso, refletindo as normas de sua vida passada. Ela acrescenta que, naturalmente, as mesmas expectativas se aplicam a Ayano também. Ayano agradece em silêncio, sentindo um calor suave se espalhar pelo peito. A mãe de Ikudo então adverte que dizer o que se pensa pode ser difícil e que palavras descuidadas podem prejudicar relacionamentos. Ela aconselha o filho a, às vezes, ser aquele que percebe primeiro os sentimentos dos outros e se esforça para compreendê-los. Ikudo responde com entusiasmo que fará isso, embora ela suspire que essa atitude despreocupada seja exatamente o que o faz parecer tolo. Enquanto comem, Ikudo declara alegremente que, já que não há idiotas ao seu redor, tudo deve ficar bem. A cena salta para uma sala de aula, onde um professor dá aula diante de um quadro negro cheio de anotações complexas, enquanto os alunos escutam. Rui está no fundo observando Ikudo cochilar tranquilamente na aula, pensando que, como sempre, ele não demonstra nenhum senso de perigo. Ela lembra-se de que, muito tempo atrás, não tinha interesse algum por garotos e até os ressentia por causa de suas próprias experiências. Uma única linha de texto sobre um fundo branco explica que ela havia passado a se odiar. Flashbacks mostram garotos cochichando com medo de que se aproximar de seu corpo gigante resultaria em um ataque. Outra lembrança mostra garotas fofocando sobre a alta e corpulenta Deka Anna, chamada Enosaka, apontando para seu tamanho inusitado. A narração diz que as pessoas a julgavam apenas pela aparência, o que a levou a desenvolver rapidamente a consciência de que os garotos tinham medo dela. Até mesmo outras garotas começaram a evitá-la, deixando-a sozinha nas entradas de salas enquanto elas formavam grupos animados. Ela decidiu que não queria ser odiada pelos poucos garotos preciosos ao seu redor e mudaria a si mesma se fosse necessário. Ela lembra dolorosamente de apertar os curativos ao redor do peito. Sentindo falta de ar diante de um espelho com o peito enfaixado, diz a si mesma que não pode continuar assim para sempre. Ao entrar no Ensino Fundamental 2, decide se tornar uma garota ikemen, um tipo frio e bonito que outras garotas admiram. Mudando sua forma de falar e maneiras, ela transforma todo sua atuação exterior. Graças a essa persona cuidadosamente construída, ela consegue desfrutar de uma vida escolar um pouco melhor, cercada por garotas admiradoras. Ainda assim, um painel negro aos seus pés sugere que, no fundo, algo permanece sem solução. No íntimo do coração, ela percebe que se odeia ainda mais, porque as pessoas só a aceitam quando está fingindo. Ela se convence de que seu verdadeiro eu é detestado e que apenas a imagem falsa é necessária.
Um close melancólico a mostra se perguntando quem ela realmente é, se só é valorizada quando está mentindo. Certo dia, uma professora apresenta um folheto e sugere um determinado colégio, dizendo que Inosaka talvez até se qualifique para o programa especial de guardião masculino. O termo guardião masculino ecoa em sua mente enquanto ela encara o folheto. A princípio, ela se pergunta se não seria um cargo destinado a negar tudo sobre ela, forçando-a a assumir um papel masculino. Os detalhes dizem que garotos recebem guardiões designados para protegê-los, e ela teme que isso a fixe como alguém que existe apenas para servir aos outros. Entretanto, o folheto promete isenção total das mensalidades e generosos subsídios de moradia, benefícios grandes o suficiente para mudar sua vida. Ela conclui que, se continuar mentindo sobre si mesma, poderá colher essas recompensas. No fim, decide que não se tornará uma guardiã para proteger garotos, mas para sobreviver por si mesma. Mais tarde, uma professora apresenta Rui à turma de Ikkyodo, anunciando que ela será seu guardião masculino. Rui se curva formalmente, apresentando-se como Inosaka Rui e prometendo fazer o melhor possível no cargo. Ikkyodo a observa de sua carteira, cativado enquanto a luz do sol cintila sobre a figura do novo guardião. Um sinal toca e a professora sai da sala, dando-lhes um momento a sós. Rui se vira e encontra Ikkyodo encarando-a atentamente, claramente fascinado. Ela pergunta nervosa se há algo em seu rosto, incomodada com aquele olhar fixo. Ele sorri rapidamente e diz que estava apenas pensando em como ela parece incrivelmente bonita. Continuando, ele se maravilha com o fato de existir neste mundo um homem tão legitimamente deslumbrante, enquanto um cara comum e impopular como ele permanece esquecido. Ele supõe alegremente que Rui deve ser extremamente popular, com muitos amigos e fãs. Os olhos de Rui se arregalam em choque diante dessa suposição. Ela responde em voz baixa que, longe de ser popular, mal tem amigos. Percebendo que tocou num ponto sensível, Ikkyodo congela e gagueja. Um painel de texto destacado mostra ele soltando um pedido de desculpas. Ele se apressa à frente, curvando-se e admitindo que estava completamente errado por falar sem conhecer as circunstâncias dela. Com um sorriso embaraçado, explica que estava ansioso demais para se tornar amigo e acabou estragando tudo. Rui tenta acalmá-lo, dizendo que ele não precisa se desculpar de forma tão exagerada. Ikkyodo hesita, então apoia as mãos na carteira, como se reunisse mais coragem. Rui, olhando para baixo, diz que, já que eles têm a mesma idade, ficaria feliz se ele simplesmente chamasse pelo nome. Ikkyodo, porém, pergunta em voz alta se realmente é aceitável falar de forma tão casual com um garoto, ainda acreditando que Rui é homem. Rui concorda nervosamente, com o coração acelerado diante daquela familiaridade. Rostinhos em estilo chibi aparecem enquanto Ikkyodo o agradece e pergunta se eles também podem abandonar a linguagem formal. Então ele sorri e diz com simplicidade e sinceridade: "Prazer em conhecê-la, Rui." Rui o observa em silêncio e pensa que é a primeira vez que vê um garoto sorrir abertamente para ela. Ela pergunta hesitante se ele não tem medo de sua altura elevada e de seu porte intimidador. Em sua mente, ela presume que, no fundo, ele deve vê-la apenas como mais uma mulher grande e intimidadora, como todos os garotos antes. Um painel negro mostra o pensamento dele perguntando-se exatamente o que haveria de ruim nisso. Incapaz de ver o problema, encarando-a de frente, diz que uma pessoa não pode ser definida apenas pela aparência. Acrescenta que o que realmente importa é a personalidade e a compatibilidade, e que, embora tenham conversado pouco, ele já quer que se deem bem. A narração interna de Rui confessa que ela nunca tinha ouvido palavras assim de um garoto antes. Ela também percebe que nenhum garoto jamais lhe disse algo parecido. Outro painel reflete seu espanto de existir alguém capaz de dizer isso para ela. Ela olha para o sorriso gentil de Ikkyodo e entende que nem todos os garotos veem o mundo da mesma forma. Lágrimas picam os cantos de seus olhos enquanto ela começa a questionar suas antigas crenças.
Um close no rosto sorridente de Ikiodo observa que nem todo homem neste mundo é igual, e Rui deixa isso penetrar em seu coração. Seus olhos brilham enquanto ela luta contra a vontade de chorar abertamente. Uma imagem da mão de Ikiodo estendida na sua direção aparece, enquanto a narração sugere um novo começo. Ele fica em meio a pétalas esvoantes e estende a mão, dizendo que espera que possamos ser vizinhos e amigos. Rui pega sua mão com um sorriso tímido, repetindo que espera estar ao seu lado daqui por diante. Uma narração explica que, a partir daquele momento, Rui passou a se ver repetidas vezes sendo levada pelo ritmo daquele garoto. Uma montagem mostra Ikiodo logo depois de se matricular, se aproximando ansiosamente das garotas, tornando seu desejo de ser popular descaradamente óbvio. Rui suspira, pensando que sem um guardião masculino, ele já teria sido devorado por garotas carnívoras. Em outra lembrança, uma garota luta sobre uma pilha pesada de livros até que Ikiodo casualmente pega toda a pilha e deixando-a atônita e corada. No campo de atletismo, ele percebe uma garota passando mal e se oferece para levá-la nas costas até a enfermaria. Ainda brinca que poderia carregá-la em estilo princesa se fosse necessário, fazendo-a ficar ainda mais aflita e embaraçada. Rui narra que, apesar de achar que ele está fazendo o óbvio, Ikiodo continua encantando garotas sem sequer perceber. Ela continua dizendo que, por estar sempre ao lado deste garoto bonito, mas ingênuo, ele continua acreditando que é impopular. Rui reflete que Ikiodo não tem ideia do quanto já se acostumou com garotas carnívoras, ou de quantas vezes o constrangimento surge ao redor delas por causa dele. Ela conclui que a maior característica de Ikiodo é sua esmagadora falta de noção. Observando novamente seu rosto dormindo, Rui murmura que estar com ele a impede de se fechar em si mesma. Ela o chama suavemente em pensamento, quase como se falasse com ele enquanto ele sonha. Rui imagina confessar que na verdade é uma garota, mas uma diferente de todas as outras que só querem qualquer homem que possam conseguir. Por ela, jura que está disposta a fazer absolutamente tudo. Por fim, ela admite a si mesma que, apenas por ele, cruzaria qualquer limite. Uma devoção que a assusta tanto quanto a conforta. Caminhando lado a lado para casa, com os ombros quase se tocando, Ikoodo conversa despreocupadamente sobre a próxima viagem escolar, enquanto ela esconde o quanto cada passo ao lado dele parece perigoso. A chuva despenca do céu e os encharca no meio da caminhada, o choque congelando seus rostos quando a súbita tempestade rasga a calma. Gritando por cima das cortinas de chuva, Ikoodo insiste para que encontrem abrigo em algum lugar, a voz forçando-se contra a tempestade, aproximando-os ainda mais. Encharcada e sem fôlego, Rui insiste que eles só devem se esconder onde haja mulheres, seu instinto protetor colidindo com o desejo dolorido de tê-lo só para si. Mulheres se amontoam sob uma marquise e murmuram que sair nessa chuva seria perigoso. Molhado e curvado sob a mochila, Ikoodo ofega dizendo que elas têm razão. Ikoodo segura a mão de Rui e a incentiva a correr mais rápido, já que a casa dele é perto. E Rui concorda apesar da confusão, o momento avançando depressa demais. Os olhos de Rui se arregalam em alarme perplexo quando a proposta repentina dele a atinge. A chuva açoita o telhado da casa de Ikoodo, selando-os em um refúgio inesperado. A água se acumula aos pés dele quando Ikoodo anuncia que chegou em casa e reclama de como está encharcado. Na entrada, ele observa que Kumo e a mãe ainda estão fora, a casa vazia envolvendo-os numa privacidade inquietante. Ele diz a Rui para deixar ali as roupas molhadas para a secadora, e ela lhe agradece com um aceno surpreso e sem jeito. Um sobressalto percorre Rui quando ela percebe o que ele está prestes a fazer. Ikoodo tira casualmente a camisa encharcada, alheio a como o torso nu faz o pulso de Rui disparar. Rui grita o nome dele e exige saber por que ele está se despindo, mas ele apenas olha para trás com leve surpresa.
Calmamente, explica que só está secando o uniforme e diz que ficar molhado é a maneira mais rápida de pegar um resfriado. Rui gagueja que ele tem razão, mas sua postura aflita denuncia o quanto a visão ainda a sobrecarrega. Ícudo flexiona alegremente e fala sobre treinar os abdominais, enquanto Rui, com o rosto em chamas, insiste em sua cabeça que esse não é o problema. Rui se encolhe com um gemido sufocado, o constrangimento tão intenso que quase lhe tira o ar. Ícudo se pergunta se ela está nervosa por estarem sozinhos na casa dele, enquanto o rostinho minúsculo e chocado dela protesta do chão. Ele abre um sorriso e diz para ela relaxar e se sentir em casa, sua inocência colidindo com o ar carregado entre eles. Rui esconde a boca, o rubor ardendo, e murmura que ele estar sozinho ali é exatamente o que torna tudo tão perigoso. Quando ele pergunta se ela disse algo, ela balança a cabeça freneticamente e pia que não foi nada. A água pinga em algum lugar da casa silenciosa, o som suave esticando ainda mais a tensão entre eles. O vapor se agarra à pele nua de Rui enquanto ela treme no chuveiro, meio provocando que um guarda-costas masculino tomar banho primeiro talvez seja impróprio, mas secretamente se rendendo ao calor que afasta seus arrepios. Do lado de fora da porta do banheiro, Ícudo chama o nome de Rui e avisa que vai entrar, o tom casual roçando um limite frágil. Rui olha por cima do ombro nu sob a água corrente e responde que tudo bem, embora seus olhos cautelosos digam o contrário. Ícudo entra sorrindo, perguntando se a água está boa, enquanto coloca um cesto no chão e explica que trouxe uma troca de roupas para ela. Enquanto a silhueta dela se desfoca atrás do vidro fosco, ela agradece e pede desculpas por ter usado o chuveiro primeiro, e ele ri disso, dizendo para não se preocupar. Ele baixa o cesto de roupas e comenta que fazer assim é mais eficiente, enquanto prepara as roupas limpas para ela. Um estalo alto vindo de fora faz Ícudo congelar e olhar para cima, o ruído repentino cortando a rotina silenciosa. Ambos se sobressaltam com o trovão, seus gritos de susto se sobrepondo enquanto a tempestade castiga a casa. Ouvindo o ribombar crescer, Ícudo lança um olhar à janela e murmura que a tempestade parece estar piorando. Ele começa a se afastar, dizendo que vai preparar uma bebida quente e torcendo para que a energia não caia. Como se deixá-la sozinha não fosse nada, Rui abre a porta o suficiente para gritar para ele esperar, o corpo pressionado ao batente, enquanto o pânico racha sua voz. Ele se vira com leve surpresa e pergunta o que houve, sem perceber o quanto ela está exposta e abalada atrás do vidro, a cabeça baixa e os punhos cerrados contra o peito. Rui gagueja um pedido para que ele fique por perto até ela terminar de se vestir. Do corredor, ela ouve admitir que tem medo de trovões e perguntar timidamente se isso a torna estranha. Ícudo solta que isso não é estranho nem um pouco. A negação sincera corta direto a autoconsciência dela. Com a mão no peito, ele sorri e diz que todo mundo tem seus pontos fracos, confessando que casas assombradas o apavoram. Olhando pelo cômodo estreito, acrescenta que entende que isso deve preocupá-la muito, então vai esperar do lado de fora da porta, arrancando um pequeno agradecimento dela. Enquanto a porta do chuveiro treme, ela lhe diz baixinho que ele realmente é uma pessoa gentil, as palavras escapando com sinceridade vulnerável. Enrolada apenas numa toalha, Rui se seca enquanto ele se encosta do outro lado da parede, dizendo que é sua guarda-costas pessoal e uma amiga preciosa, insistindo que é muito mais gentil com ela do que com qualquer outra pessoa. Com o rosto corado, Rui sussurra que entende, o coração apertando por ser valorizada apenas como amiga, enquanto anseia por mais. No escuro, uma pergunta hesitante paira pesado entre eles. Cuja companhia nunca parece um fardo e cuja presença simplesmente parece certa.
Fora de cena, ela pergunta nervosamente sobre garotas com seios grandes enquanto ele admite alegremente, sem pensar duas vezes, que adora isso. Enrolada apenas em uma toalha, Rui treme enquanto recita mentalmente a lista de preferências dele. Alta, peituda e divertida de se estar por perto, percebendo quão perigosamente perto isso soa dela mesma. Ikudo abre um sorriso radiante, com entusiasmo inocente, declarando que uma combinação dessas seria perfeita e que ele realmente quer conhecer uma garota assim. E o ar fica mais pesado. Os olhos de Rui se arregalam e o coração bate com força contra as costelas quando as palavras dele chegam perto demais da realidade. Com o pulso martelando nos ouvidos, ela decide finalmente que o momento chegou. Apertando a toalha contra o peito, admite a si mesma que esse sentimento estranho que sente apenas por Ikudo precisa, enfim, ser enfrentado. Fetando o perfil dele, confessa por dentro que nunca pensou que poderia se apaixonar por um garoto. Ainda assim, Ikudo é diferente e ela não pode mais permanecer apenas como sua guarda-costas. Seu olhar desce até o quadril dele enquanto jura ficar ao seu lado como mulher, não como subordinada, desejando um relacionamento em que se encarem como iguais. Observando-o com firmeza, percebe que ele é quem ela ama, a única pessoa que seu coração se recusa a deixar ir. Seu olhar ruborizado se estreita com determinação ao admitir que o ama, que quer ficar ao lado dele e anseia pelo reconhecimento dele acima de qualquer outro. E a pressão aparece. Seus dedos pairam sobre a toalha enquanto ela decide que, nesse instante, finalmente revelará seu verdadeiro eu. Ikudo, alheio a tudo, chama através da porta perguntando se as roupas dela estão bem, quebrando o silêncio carregado com uma preocupação casual. Abrindo a porta de correr, Rui dá um passo à frente e pergunta em voz baixa se isso significa que ela realmente se encaixa nas preferências que ele descreveu. Ela pressiona o corpo nu contra as costas dele e prende o braço dele, deixando-o rígido de choque enquanto sua coragem desesperada explode em contato. Suando, ele gagueja o nome dela e pergunta o que está acontecendo, o medo e a confusão lutando em seus olhos arregalados. Os lábios dela se entreabrem num suspiro trêmulo, uma inspiração rouca que denuncia o quanto essa confissão é aterradora e intoxicante. Agarrada a ele por trás, ela murmura seu nome, sua vulnerabilidade nua pressionando a imobilidade atônita dele. Corada e encharcada, Rui implora para que ele a veja como ela realmente é, forçando-o a encarar a mulher que ele nunca enxergou. Os olhos de Ikudo se arregalam em descrença chocada enquanto gotas de suor surgem em sua têmpora. Sentindo o corpo de Rui contra suas costas, ele vacila diante do quão incrivelmente macia e diferente de um garoto ela parece. Ele encara à frente, abalado quando a percepção de que sua companheira constante talvez não seja um garoto o atinge como uma onda. Com o rosto sombreado de Rui pressionado contra ele, ele se pergunta aos tropeços se ela sempre foi uma garota, a própria palavra o assustando. Com o coração disparado, ele engole em seco e questiona o que significa aquela risada pequena e indecifrável dela. Os olhos de Rui, marejados de lágrimas, se erguem enquanto ela cora e confirma em voz baixa que, de fato, é uma garota. Presos juntos no silêncio enquanto a chuva sibila lá fora, os dois congelam, incapazes de processar a nova realidade. Rui se afasta dele com cuidado, dizendo que agora é a vez dele se aquecer no banho, e prometendo que depois conversarão direito, frente a frente. Escorado na porta do banheiro, ele segura a cabeça e murmura que ainda não consegue acreditar que Rui sempre foi uma garota. Com a toalha no pescoço, ele volta para o quarto e comenta de forma desajeitada que parece que ela já terminou. Ao ver Rui sentada calmamente no sofá, com as curvas realçadas, ele vacila quando ela menciona casualmente que se acomodou ali. Corado e atrapalhado, ele pergunta como ela conseguiu esconder um peito daqueles, admitindo que não consegue entender como nunca percebeu. Ela pede desculpas com um sorriso torto, dizendo que nunca imaginou que ele demoraria tanto para notar, deixando-o gaguejar. Virada para a televisão, ela diz que não quer o pedido de desculpas dele, e em vez disso o convida a sentar ao lado dela. Sobre o som da chuva na janela, seus pensamentos admitem que ela sabia que o confundia com o garoto, mas escolheu não corrigi-lo. Rui sugere que fiquem quitas entre eles, e ele concorda nervosamente, se isso for mesmo o que ela quer. Eles se sentam em silêncio pesado diante da tela brilhante, a conversa fácil de sempre engolida por uma distância constrangedora. Ikudo pensa em como antes as conversas deles nunca secavam. Agora, porém,
ele nem consegue olhar para ela. Com as mãos tensas sobre a saia, Rui pergunta suavemente se pode contar sobre seu passado. Sentada ereta, com os olhos sombreados, ela explica que tudo começou perto do fim do ensino fundamental, quando sua altura incomum e o peito crescendo rápido a destacaram. Rui lembra como seu corpo alto fazia os meninos sentirem medo e raiva, enquanto as meninas a afastavam como um problema. Sob as luzes zumbindo, Ikudo pede gentilmente que ela conte mais, e ela concorda, se preparando para continuar. Eles ficam sentados lado a lado na sala encharcada de chuva, suas silhuetas apagadas trocando palavras pesadas que a chuva não consegue abafar. Rui explica como escondeu o peito e forçou um tom mais maduro, expondo em silêncio o formato de seu passado. Ao lado dela, Ikudo cobre as mãos quando ela diz que se disfarçou tão bem que fazia sentido ele nunca ter percebido. Com as mãos entrelaçadas, ele percebe que seu corpo fez os meninos odiá-la e as meninas evitá-la, isolando-a de todos os lados. No escuro de seus pensamentos, ele admite que sua história foi apenas um esboço e que ainda há muita dor invisível. Ele a imagina de costas, sozinha em um mar de uniformes, e sabe que viver aquela solidão deve ter doído muito mais do que apenas ouvir sobre ela. De olhos fechados, o suor escorrendo, ele sente que um encorajamento vazio só baratearia as cicatrizes que acabou de expor. Rui se endireita e declara que já superou aquele passado, agradecendo a ele, pois falar em voz alta finalmente aliviou um peso. Inclinando-se Klemer, ela pede que ele realmente olhe para ela, que a veja quem ela é de verdade, sem o velho disfarce. As palavras simples dela ecoam dentro dele como algo longe de trivial, deixando-o encarar suas próprias mãos trêmulas. Sentados ombro a ombro, ele se preocupa que em seu estado abalado não consiga agir como o amigo despreocupado que ela conhece, e a tensão não diminui. Atrapalhado na cama, ele vira e pede que ela não ataque seus olhos, com medo do que pode ver. Rui leve divertida diante do pânico dele, murmurando com soriedade, enquanto a chuva bate na janela como cúmplice. Encolhendo as pernas e se inclinando para a frente, ela pergunta nervosamente o que ele acha do corpo feminino que agora mostra a ele. Ikudo abaixa o olhar, o suor escorrendo, esmagado entre a honestidade e o perigo de responder errado. No fundo de sua mente, ele reconhece o quanto foi difícil para ela reabrir aquelas feridas e finalmente confessar que era uma garota. Os olhos gentis e confiantes dela fazem ela perceber quanta coragem e fé nele foram necessárias para revelar seu verdadeiro eu. Encarando-a de frente, ele chama o nome dela e jura internamente que precisa responder a essa coragem com uma verdade própria. Rui se senta na penumbra chuvosa, as bochechas levemente coradas, agradecendo baixamente por ele aceitar tanto sua feminilidade quanto seu passado doloroso. Com gotas de suor na testa, Ikudo hesita antes de conduzir nervosamente a conversa para outro rumo. Inclinando-se, com as orelhas em brasa, ele solta que a Rui Tosaka alta e peituda sentada diante dele é absurdamente fofa aos seus olhos. Com um sorriso tímido e a mão estendida, ele admite que conta com ela daqui para frente. Rui solta o ar com a mão no peito, sorrindo em puro alívio quando a tensão finalmente se desfaz. Ikudo abre um sorriso radiante, com entusiasmo inocente, declarando que sabia disso e que o sorriso de Rui é a melhor coisa do mundo. Os olhos dela se arregalam num suspiro suave quando as palavras dele a atingem como um desejo há longo tempo negado. As mãos dele se apertam com força, selando a nova promessa frágil entre eles com dedos trêmulos, e o momento parece enorme. Na lembrança do primeiro encontro, ele havia se iluminado e disse que o sorriso dela era incrível, deixando-a atônita. Ela lembra de como aquele dia se tornou a primeira vez que riu livremente diante de um garoto. De volta ao sofá, ela abaixa o olhar e lembra que ele disse a mesma coisa no dia em que se conheceram, deixando-o murmurar. Ele responde com um sorriso sem graça que, se for assim, então deve ser mesmo um bom sinal. Acrescenta que, embora ela geralmente pareça fria e composta, ele prefere esse sorriso desprotegido que ela usa agora. Fitando-o, Rui ouve dizer que essa expressão combina perfeitamente com ela, e o coração dela se aperta com o cumprimento. O rosto dela se suaviza num sorriso radiante e embaraçado, os olhos brilhando como se a aceitação dele finalmente alcançasse a parte mais profunda dela. De mãos dadas no sofá, ela chama o nome dele e diz que vai contar com ele daqui para frente, enquanto ele responde em voz alta, com energia sincera, que concorda.